Irmãos, nós estamos atravessando um tempo bem diferente por várias razões. Nós já há algum tempo estamos alertando a igreja para a situação de degeneração da vida moral da sociedade. Isso quer dizer que nós estamos vendo que os valores que orientaram a vida dos homens, eles vêm sendo destruídos nos últimos tempos por uma liberdade irresponsável que é semeada pelos meios de comunicação. É um tempo muito difícil para a manutenção da ordem. E eu falo aqui da ordem espiritual, pois temos que manter a vida da nossa casa sob um determinado equilíbrio. Temos filhos para criar, temos o nosso relacionamento conjugal, precisamos manter a nossa família de pé, e isso num tempo em que não se dão muita importância para a família no ponto de vista de Deus. Mas de algum tempo para cá houve um agravamento desta situação. Nós estamos passando também por uma crise financeira muito séria. Passamos os últimos 20 anos vivendo com bastante recursos. Tínhamos acesso àquela chamada riqueza do mundo para nós comprarmos as coisas que tínhamos necessidade para a nossa vida. Mas isso mudou rapidamente. Hoje estamos aflitos, angustiados, preocupados com o futuro, examinando as notícias para ver se nós encontramos alguma esperança. E quando nós buscamos essa esperança, não estamos nos referindo, irmãos, a uma esperança que vem de Deus, mas temos ainda uma expectativa de que o mundo, ele vai nos oferecer as coisas que antes nos oferecia. Mas isso não é verdade. Nós vamos atravessar um período extenso de carência material. É bem possível que boa parte dos irmãos não tenham vivido ainda um período tão difícil. E nós temos de enfrentar essas dificuldades com muita coragem. E perante esse tempo de carência material e de muitas preocupações, eu gostaria de examinar com os irmãos um texto bastante conhecido, aonde o Senhor nos fala sobre a preocupação com as coisas dessa vida. Eu gostaria que os irmãos abrissem o Evangelho segundo Mateus, é o primeiro evangelho. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 19. Vamos prestar bastante atenção, porque nem sempre conseguimos perceber a profundidade. O Senhor inicia uma instrução falando a respeito dos tesouros. O que são os tesouros? São coisas que nós todos gostaríamos de ter. Quando falamos de tesouros, no geral pensamos em coisas materiais. Jesus utiliza dessa imagem, desse nosso interesse por esses tesouros,
para nos ensinar algumas lições que são indispensáveis ao nosso equilíbrio e à nossa sobrevivência. Ele inicia dizendo assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam, nem roubam. Irmãos, aqui ele fala para nós do tesouro da nossa vida. Ele não está querendo dizer que não é possível juntar tesouros aqui no mundo. Mas ele diz que os tesouros podem ser ajuntados num outro lugar. Isso significa que nós precisamos estar atentos ao que deseja o nosso coração. A nossa preocupação central, nós vivemos pensando em quê? Nós vivemos pensando em ajuntar os nossos tesouros aqui nesse lugar, ou nós pensamos, como o Senhor nos recomenda, ajuntar tesouros num outro lugar. Ele deixa claro para nós que os tesouros que ajuntamos nesse mundo, eles são consumidos com facilidade pelos ladrões. Ele fala que os tesouros que nós ajuntamos aqui podem ser consumidos pela ferrugem. Ele fala que também esses tesouros podem ser corroídos pela traça. Nós temos que considerar que nesse tempo as pessoas que tinham bens, elas procuravam guardar em segurança os seus bens. E tudo elas faziam para que esses bens não fossem tomados delas. Nós também procuramos nos preservar nos nossos dias, tentando proteger aquilo que nós pensamos que são coisas importantes, indispensáveis para a nossa felicidade aqui nesse mundo. Tudo fazemos para não perder os nossos bens. Hoje até tem as seguradoras, né? Nós contratamos um seguro para que os nossos bens estejam mais garantidos. Mas Jesus nos alerta, ele diz, olha, esses tesouros, eles são consumidos por este mundo. E existem outros tesouros que não são consumidos pela traça, que não são corroídos pela ferrugem. Tesouros que os ladrões não têm qualquer interesse em levar. E ele diz que esses são os tesouros verdadeiros. Por quê? Nós não podemos, irmãos, deixar de considerar em qualquer pregação a questão da vida e da morte. Não podemos deixar de considerar isso. O Senhor, ele conclui aqui na sua instrução, no versículo 21, ele afirma o seguinte: onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Isso significa que, se nós construirmos aqui os nossos tesouros e guardá-los neste mundo, o nosso amor, o nosso apego, o nosso desejo vai estar nesse mundo. Mas se nós construirmos, se nós ajuntarmos os tesouros eternos, o nosso coração, o nosso amor, o nosso apego
vão estar com certeza nas coisas eternas. Jesus, ele fala aqui de vida e morte. Ele quer dizer que a nossa alma, ela vai estar aonde estiver o nosso amor. Se nós somos apegados às coisas do mundo e passamos toda a nossa vida só preocupados com elas, quando nós morrermos, e a gente pode morrer de uma hora para outra, irmãos, a nossa alma não tem como subir às regiões dos tesouros eternos. Nós não temos como ir para o céu. Nós não temos como subir aos céus. A nossa alma vai ficar presa no mundo, nas coisas que ela tem amor, nas coisas que elas são apegadas. Jesus, ele, com muita procedência, ele fala que nós temos que ter cuidado. Precisamos aprender a viver sem uma excessiva dependência das coisas terrenas. Mas, pastor, isso é contra a ideia do capitalismo. O capitalismo é um sistema que foi construído em cima da ideia de se produzir, de se comercializar e consumir bens. Bem, não tenho nada contra o capitalismo e até acho que tem a sua utilidade, mas o mundo não pode viver dele para sempre. E ele já vem mostrando que se tornou um sistema obsoleto, ultrapassado. Apenas os grandes grupos econômicos e as famílias que hoje são donas dos recursos do mundo insistem em manter este sistema como forma de vida. Mas ele deverá ser substituído em breve, quando o Senhor trazer para este mundo o seu reino. Amém? A nova Jerusalém de que fala a Escritura. Uma nova humanidade. Uma maneira mais fraterna de convivência entre os povos. O mundo, ele tem recurso para todas as pessoas. Não se pode afirmar, argumentar, comprovar que o mundo não poderia sustentar todas as pessoas. Ao contrário, há recursos sobrando, irmãos. Eles só são mal distribuídos. Assim também são os recursos naturais. O nosso planeta é riquíssimo em recursos naturais, mas eles são mal utilizados. É hora de nós pensarmos numa nova maneira de viver. E com certeza, essa crise que nós estamos vivendo hoje, financeira, ela é muito bem-vinda, porque é um momento importante para nós refletirmos e aprendermos a viver de uma forma diferente daquela que nós estávamos acostumados. A nossa vida vai mudar. É bom pensarmos nisso. Amém? Jesus diz, pois, que nós precisamos ter amor nas coisas eternas e não nos apegarmos às coisas passageiras. E o Senhor segue aqui na sua instrução. Ele diz assim, que nós temos uma candeia no corpo, que são os nossos olhos. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? O Senhor diz que nós precisamos ter uma vida que ilumina e que espalha a luz do mundo. Ele disse em muitas passagens, eu sou a luz do mundo. O que quer dizer isso? Eu sou aquele que veio para revelar ao mundo as verdades que o mundo ainda não tinha. Ele veio dizer que
existe uma outra vida, irmãos, além desta vida. Jesus veio pôr fim à ideia de que a morte acabaria com a nossa existência. Ele veio ensinar para nós os caminhos daquilo que se chama ressurreição. Jesus veio mostrar que existe um governo que preside a vida. Esse governo é o governo de Deus. O Senhor veio mostrar para nós que a partir da sua estada aqui no mundo, as janelas dos céus estariam abertas e os anjos do Senhor estariam subindo e descendo sobre nossa humanidade e que o povo de Deus poderia contar com a ajuda deles. Irmãos, o Senhor veio iluminar o mundo, mostrando que não se é possível construir uma sociedade que não seja fundamentada no amor a Deus e ao próximo. Nós não podemos viver como inimigos uns dos outros. Nós não podemos viver explorando financeiramente uns aos outros. Nós não podemos viver de vender coisas para as pessoas. Esse tipo de vida, ele teve lugar em um determinado tempo da história desse mundo. Mas agora, este sistema precisa ser substituído. E Jesus, ele é o idealizador desta nova maneira de viver, irmãos. Ele veio ensinar para nós que nós temos que dividir o que nós temos com as pessoas que nada têm. Que nós precisamos fazer um esforço, irmãos, para nós diminuirmos a miséria do mundo. Nós que cremos em Cristo, que temos recebido esta mensagem de esclarecimento, que fala da vida eterna, que fala da vida além do mundo, que mostra como Deus governa a vida de cada um de nós, como Ele tem um plano para cada um de nós. Nós precisamos espalhar esta luz. Os nossos olhos precisam ser olhos bons, olhos capazes de iluminar, porque se os nossos olhos forem escuros, se as trevas tomarem conta do nosso ser, se nós continuarmos vivendo como vivem as pessoas que estão lá fora, fazendo as mesmas coisas que elas fazem, gostando das mesmas coisas que elas gostam, nós vamos estar espalhando com certeza a escuridão. E Jesus deixa claro para a gente aqui, olha, se os teus olhos forem maus, se a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão essas trevas? Sejamos luz no mundo. Ninguém pode servir a dois senhores. Como era muito comum nos ensinamentos do Senhor, ele apresenta aqui uma situação em que nós não podemos andar divididos. Nós precisamos decidir a quem nós queremos servir. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamum. Jesus diz assim, olha, vocês têm que escolher. Ou nós servimos a Deus, ou nós vamos servir a Mamum. Sabe quem é esse tal de Mamum? Essa palavra em aramaico, ela quer dizer riquezas. Jesus está colocando aqui para a gente, olha, que existe um dono das riquezas no mundo. Esse tal de Mamum é um senhor aqui desse mundo e de todas as riquezas que tem nele.
Nós temos que escolher a quem nós queremos servir. Não se pode servir a dois senhores. Temos que tomar uma séria decisão. E agora, na época da crise, eu acho que é até mais fácil a gente perceber que quando a gente não tem dinheiro, a gente não é coisa alguma. Não é mesmo, irmãos? Não é verdade? Quando a gente tem dinheiro, quando nós temos recursos, quando nós estamos ostentando as coisas desse mundo, nós temos muitas amizades. E parece que nós estamos felizes. Mas uma vez tirado a riqueza desse mundo, uma vez os recursos sendo tirados de nós, nós perdemos os amigos. Quando nós chegamos perto deles, eles pensam que nós queremos dinheiro emprestado. E aí a gente vê o semblante mudar. Aquelas amizades já não eram bem daquele jeito. O povo de Deus precisa aproveitar esta crise, esse momento delicado que o país está atravessando, para refletir e aprender e saber que as riquezas, elas trazem um engano muito grande. O nosso trabalho é uma ferramenta de sobrevivência. Nós temos que ganhar o suficiente para sustentar a nossa casa. O que passa disso, diria Jesus, é de natureza maligna. Amém? Aproveita no seu aperto, na sua dificuldade, aproveita esse tempo para refletir. Não podemos continuar com um pé em cada canoa. Se nós continuarmos, uma hora o barco vai para um lado, o outro para o outro, e a gente cai dentro do rio. A palavra do Senhor, ela diz assim que a gente não pode ser morno. Sabe o que é isso? Morno. É quem não é nem quente nem frio. Apocalipse, a profecia, nos fala que o Espírito não gosta de gente que não se define. Nós precisamos nos alinhar com Deus. O Espírito diz: eu vou vomitar você da minha boca. É preferível que você escolha o mamum ou que você escolha Deus. É melhor do que você não escolher nenhum dos dois, fica vivendo aí um pouquinho andando com o diabo, um pouquinho com Deus e aquela coisa estranha, né? Não pode ser, irmãos. O Senhor diz: não se pode servir a dois senhores, porque eles podem ficar aborrecidos. Você está inquieto? Você está cuidadoso? Está preocupado? O Senhor, aí no versículo 25, Ele instrui o seu povo. Nós somos o povo de Deus, ovelhas do pasto de Cristo. Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, o corpo mais do que o vestuário. Veja como ele faz a abordagem. Nós nos preocupamos com o quê? Com comer, beber e vestir e morar, não é, gente? Não é essa a nossa preocupação? A preocupação que a gente tem é essa. O Senhor, na sua sabedoria, Ele faz aqui uma abordagem muito interessante. Ele quer mostrar para você que você não está jogado aqui no mundo à toa. O que é à toa? Indo de um lado para o outro. O que é um barco que está à toa no mar? Ele não tem rumo. Uma hora ele vai para cá, outra hora ele vai para lá. Outra hora para cá, outra hora para lá. Quem está dentro do barco fica numa aflição, porque não vai para rumo algum. Você também não está jogado no mundo à toa. Existe um poder que está sobre a sua vida. E você precisa reconhecer esse poder. Que preside a sua vida e que governa o seu destino. Esse poder é o poder de Deus. Jesus quer mostrar isso aqui para a gente. Ele diz: vocês estão preocupados com o que comer, com o que vestir, com o que morar, com o que beber? É isso?
Não andeis preocupados. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. E o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que as aves. O Senhor quer dizer assim, se os pássaros que não trabalham, os bichinhos do campo, eles são alimentados e cuidados por Deus, nenhum deles perece. Porque nós, que somos a primícia do Senhor, o homem foi criado para presidir a criação. Nós fomos feitos para presidir a criação de Deus, para presidir a natureza, todas as coisas que estão à nossa volta. Como vocês que trabalham, vocês que lutam, vocês que constroem, vocês que têm esperança, que sonham, por que que Deus não vai cuidar? Por que que esse poder maior não vai cuidar de vocês? Jesus está nos levando a uma profunda reflexão. Pode parecer que já falamos disso outras vezes, mas demora muito tempo para a gente entender isso com o coração. Eu posso saber isso com o meu intelecto. Isso não quer dizer nada, porque eu não vivo de acordo com aquilo que eu sei. Entrega a sua vida a Deus e deixa Deus governar. Não vai te faltar o necessário, a sua sobrevivência. Tá bem? Você perdeu o que você tem? Não se preocupe. É até melhor. Eu suspeito muito de bens. Os bens podem nos trazer muita ilusão. Quanto mais bens nós tivermos, pior é a ilusão. Não somos nós que temos poder sobre a vida, mas é Deus que tem. Se Ele vai até a tua vida, se Ele tira os teus bens, é porque é necessário. Não se revolte, não. Aguente firme. Certa feita, o apóstolo Paulo, ele procurou o Senhor porque um espírito maligno o atormentava. Dia e noite, não dava sossego a ele. O apóstolo tinha deixado esse mundo e subido aos céus e visto coisas maravilhosas. Ele quis contar para todo mundo, Deus não deixou. Deus permitiu que um espírito maligno o esbofeteasse, dia e noite, o atormentasse. O apóstolo Paulo foi até o Senhor uma vez, conversou com o Senhor não deu resposta. E o espírito mau em cima dele. O apóstolo Paulo, segunda vez, o Senhor não disse nada. Voltou, continuou trabalhando, o espírito mau atormentando ele. Foi a terceira vez ao Senhor. O Senhor disse, minha graça te basta. Amém? Os meus servos eu aperfeiçoo na fraqueza. Então, nada de coisa grande, nada de maravilhas. Se o Senhor achar por bem enfraquecer você, enfermidade, tirar seus bens, fazer alguma coisa com você, aguente firme. Se você está achando que está sofrendo, eu te recomendo o livro de Jó. Velho Testamento é uma história maravilhosa. Dá uma lidinha lá. E Jó era um homem virtuoso. O Senhor tirou todas as coisas dele. Encheu o homem de ferida. Vai dar uma olhadinha lá. Você não chegou nem perto de Jó ainda. Eu acho que ninguém vai chegar nessa situação. Então deixa o Senhor te enfraquecer quando for necessário. Para aperfeiçoar você. Porque Ele quer uma coisa que não está nesse mundo. É alguma coisa maior. Amém? Você confia no Senhor? Entregue a sua vida ao Senhor. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. Vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, fazer crescer um só centímetro na sua estatura? E quanto aos seus vestuários, às suas roupas, por que vocês estão preocupados? Olhar para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, não fiam. Eu vos digo que nem mesmo o glorioso Salomão, em toda a sua glória, a sua vida de Fausto, como ele teve, ele era um homem belíssimo, usava as roupas mais chiques que vocês podem imaginar. O Senhor diz,
Ele não se vestiu como qualquer das flores do campo. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, Ele não vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Irmãos, Jesus está mostrando que existe uma lógica dentro da criação, que é a lógica de Deus. Existe um poder de Deus sobre a vida do seu povo. Eu falo do povo de Deus, mas estou falando dos profanos. Ele cuida também deles, porque é maravilhoso. Mas sobre a nossa vida, que estamos preocupados com o reino, que estamos fazendo um esforço para espalharmos a luz do mundo, irmãos. Por que Ele não vai nos vestir? Por que Ele não vai cuidar de nós? Eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles, versículo 29. Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe, amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos. Olha, não fique atormentado com as coisas do mundo. Não faça isso. Você vai perder o seu sono e sem necessidade. Se você crê em Jesus Cristo de verdade, deixa o Senhor operar. Mas lembre-se de Paulo. Eu cuido dos meus servos, aperfeiçoo os meus servos na fraqueza. Não é na glória. Não é na glória do mundo, irmãos. É até na glória da igreja, mas não na glória do mundo. É antítese. O dono das riquezas e da glória e o poder do mundo é Mamum. Aqui fica claro para nós, há dois espíritos no mundo. Um é dono das riquezas. Aliás, ele mesmo disse, quando ele foi tentar Jesus, ele disse, olha, se você se curvar aqui, eu te dou todas as riquezas que foram dadas a mim, eu posso dar a quem eu quiser. É só você ir lá em Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, Tentações de Cristo. Quer saber quem é o dono da riqueza do mundo? Vai lá saber, é de Satanás. Bom, então, o que nós vamos fazer com riqueza, irmãos? Não precisamos dela. Riqueza verdadeira é o que nós temos, saúde. Amém? Todo mundo enxergando? Todo mundo andando? Tem alguém aí que chegou de cadeira de roda? Nenhum. Nós somos riquíssimos, irmãos. Trabalho, ganhar sustento, a gente levanta amanhã de manhã e vai trabalhar para ganhar o sustento do nosso dia. Concordam? Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que é que nós vamos comer, o que é que nós vamos beber, o que nós vestiremos. Todas essas coisas as pessoas descrentes procuram, os gentios. O povo de Deus não precisa se preocupar com isso. Isso é o que o povo lá de fora pensa. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessita de todas estas coisas. O vosso Pai Celestial sabe. Daí o Senhor faz uma advertência. Povo de Deus, preste atenção, você que está com a vida enrolada. Buscai primeiro o reino de Deus, versículo 33. Buscai também a sua justiça. O que é a justiça do reino de Deus? Andar nos caminhos do Senhor. Não mentir, não adulterar, não desonrar os pais, colocar o Senhor Deus sobre todas as coisas, não ter inveja, não se dar ao mundo, não desejar a mulher do próximo, o homem do próximo. Sabe aquelas regras básicas? É a justiça do reino. Não adianta nada vir aqui na igreja e viver no pecado lá fora. Isso não resolve nada. É escuridão. O Senhor disse, quão grandes serão tais trevas. Se você vem na igreja e vive em pecado lá fora fazendo o que não convém, o que vai acontecer? Você está cheio de escuridão. O Senhor diz, quão grandes serão estas trevas. E o que é treva? É o poder do mal. É doença, é desgraça, tragédia. Você quer isso para você? Você tem que escolher. Ou Deus, ou a Mamum. Buscai primeiro o reino de Deus
e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Por quê? Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Bom, isso é que é instrução. Isso é que é luz. Não é à toa que ele foi chamado a luz do mundo. Mas nós precisamos viver aquilo que o Senhor ensina. Não basta saber, eu preciso viver. Vamos pedir a Deus que nos dê essa coragem para enfrentarmos as dificuldades com alegria. Cada dia tem o seu mal, não se atormente não. Amanhã nós levantamos, vamos dar conta do dia de amanhã, na terça também, na quarta também. Mas não vamos nos atormentar com a terça e com a quarta, porque não chegaram ainda. É isso que o Senhor quer. Como crianças, cada dia cuidemos do seu mal. Vamos levantar amanhã e trabalhar com a ajuda do Senhor. E que Ele nos conceda uma semana de paz e de boas realizações. Amém. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Os seus olhos vigiam, seu amor nos conduz. Minha vida darei ao Senhor. Confiarei em seus braços de amor. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo